Obrigado, senhor presidente, dessa sessão e aniversariante desse dia, querido amigo pelo estado de Santa Catarina, a quem nós aqui rendemos nossas homenagens e os nossos parabéns a Vossa Excelência, que tenha um caminho longo, bem pavimentado, e os quebra-molas que estão aí pela vida, como já passou por tantos, continue a passar por esse. Obrigado. Nosso carinho e nossa admiração. Obrigado. Senhoras e senhores senadores, Rádio, TV e Agência Senado. A CPI da Petrobras deve ser vista como uma questão de prioridade nacional, uma resposta do Congresso às justas cobranças da sociedade civil. Os brasileiros, verdadeiros proprietários da Petrobras, querem saber como a empresa conseguiu fazer um negócio em Pasadena capaz de resultar em 3 bilhões de reais de prejuízo. Entender como se deu a compra e a venda da refinaria não pode ser visto como uma manobra meramente eleitoreira, uma tentativa de atingir a presidente da República. Essa é uma maneira simplista de negar a importância da Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI pode ser uma oportunidade única para que todo o processo se esclareça, inclusive o papel do relatório, que teria orientado a presidente, em cuja responsabilidade recai a palavra final para a assinatura de compra e venda de Pasadena. A CPI sobre a Petrobras é, sem qualquer dúvida, mais uma oportunidade de o Congresso Nacional entrar em sintonia com o atual nível de participação política da sociedade brasileira. Saber o porquê de apenas uma transação ter resultado em prejuízo tão vultuoso é uma pergunta de todo brasileiro, do cidadão comum. Se o Congresso abre mão de exercer o legítimo e devido direito de investigar possíveis desmandos na Petrobras, qualquer razão que seja, passa um atestado extremamente negativo para a imagem deste parlamento. A CPI deve ser vista como uma oportunidade de estabelecer critérios e condução da coisa pública. O que todos nós queremos é evitar prejuízos à nação. O que todos queremos é evitar a dilapidação de um patrimônio construído ao longo de 60 anos. Como bem salienta o requerimento da criação da CPI, o objetivo não se restringe apenas à compra da refinaria, mas a diversas denúncias que têm colocado em risco a credibilidade e o valor da empresa no mercado. Além de investigar a compra da refinaria de Pasadena, no Texas, queremos apurar se houve ou não pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SMB Offshore para obtenção de contratos com a Petrobras. Isso não pode passar em branco, senhor presidente, porque é um fato gravíssimo que se correlaciona a uma gestão questionável de Petrobras. A CPI deseja apurar também a denúncia de que plataformas são lançadas ao mar sem equipamentos de segurança necessárias e se há superfaturamento na construção de refinarias. Como bem observou o senador Álvaro Dias, o objetivo da CPI não é prejudicar uma empresa importante para o país, é salvá-la. Se não forem tomadas providências enérgicas na condução da Petrobras, a empresa correrá sérios riscos de ser ainda mais dilapidada. Se com a atividade e a promessa de retorná-la à empresa séria, nós estamos só com essa promessa de torná-la séria e apurarmos os casos e os desmandos, a empresa já está tendo uma alta relevante na Bolsa de Valores. Os valores envolvidos em todas as transações estão longe de serem inexpressivos ou migalhas. Não são somas que mostram, por exemplo, que o valor da refinaria Abreu e Lima se multiplicou sem uma justificativa razoável. Exatamente por isso, não procede a tentativa do governo, sob qualquer pretexto, de barrar a CPI, sobretudo se for fundamento
fundamentado nos argumentos de requerimento apresentados ontem pela senadora Gleisi Hoffmann. Se o Senado acatar uma manobra como esta da nobre senadora, com certeza contribuirá para a má gestão das empresas públicas e para um prejuízo a ser pagos pelas futuras gerações. Investigar a Petrobras é, antes de tudo, um imperativo cívico, um dever e um serviço à nação. Indagamos agora, quem era o presidente da República na época? Responsável por tudo, é lógico. É evidente que ele vai dizer que nada sabia. Como sempre, nada sabia. Se finge de morto. Hoje não se fala quem é o presidente naquela época. Senhor presidente, hoje eu gostaria também de me referir a um dos maiores desafios que se coloca diante do Brasil e de qualquer presidente que venha ocupar o Palácio do Planalto em 2015. Falo, senhor presidente, da qualidade da educação do Brasil. O resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos coloca o Brasil em 38º lugar num total de 44 países. O PISA testou pela primeira vez a capacidade dos estudantes de 15 anos no mundo todo em resolver problemas de matemática aplicadas à vida real. Estamos praticamente no final da fila. Pior, o resultado mostrou que só 2% dos alunos brasileiros conseguiram resolver problemas de matemáticas mais complexos. Entre os estrangeiros, esse número chegou a 11%. Para chegar ao resultado e avaliação, inclui perguntas em que o aluno tinha de, hipoteticamente, manusear um aparelho de MP3 player e ainda comprar bilhetes em uma estação de trem em uma máquina. O desempenho dos estudantes foi testado em matemática, ciência e leitura. Nas 3 disciplinas, o Brasil teve desempenho pífio. Entre 65 países, o Brasil ficou na colocação 58 na avaliação de matemática, 55 em leitura e 59 em ciência. Trata-se de um desempenho medíocre e injustificável, sobretudo quando se consideram as implicações de um resultado desses para o futuro das gerações de jovens brasileiros e para o Brasil. Um país que oferece ensino público tão deficiente e incompatível com a realidade da sociedade do conhecimento e tecnológico, desconstrói o caminho para o desenvolvimento e pavimenta o retrocesso. Não há como não chamar à responsabilidade o governo do Partido dos Trabalhadores pelo atual quadro vexatório da educação brasileira. O PT já está há mais de 10 anos no poder, mas não foi capaz de construir, nem sequer de lançar as bases de uma política pública séria e eficiente para transformar o ensino público no Brasil. A educação revela-se como um dos mecanismos mais democráticos que uma nação pode oferecer ao seu povo. É a educação que promove o pleno desenvolvimento intelectual do indivíduo, ao tempo que o prepara para conquistar o espaço no mercado de trabalho, afasta-o do descaminho da criminalidade e da violência. Todas as vezes que se divulgam testes do PISA, as autoridades do governo apressam-se em falar de programas tímidos e incapazes de impulsionar o Brasil para o futuro. O PNE é um exemplo. Mudança total fizeram no nosso plano. Deixaram um plano pequeno, tacanho, tímido, para apenas alcançar índices que, na realidade, são destruídos com as pesquisas internacionais. O plano que deveria entrar em vigor em 1º de janeiro de 2011 ainda está na Câmara dos Deputados. Eu acho que interpretaram o plano decenal diferente. Acho que significa que esse plano decenal deve ficar por 10 anos discutido no Congresso. É um absurdo, senhor presidente. Estou terminando. Na semana passada, o Ministério da Educação anunciou a criação em parceria com o Instituto Ayrton Senna de estudo de pós-graduação para formar pesquisadores e professores que estudem os impactos das competências socioemocionais, como otimismo, responsabilidade, determinação e curiosidade no aprendizado dos alunos. Mas convenhamos, senhor presidente, isso é muito bom, mas muito pouco quando se consideram o tamanho e a dimensão do problema.
O futuro presidente da República precisará enfrentar esse desafio do Brasil, porque a educação hoje é um dos maiores símbolos do atraso do país. Mostra que, assim como na economia, o gigante, se nada for feito, estará mais propenso a cair no berço esplêndido do eterno sonho ufanista, que é se levantar e dar os passos decisivos em direção ao desenvolvimento sustentável e duradouro. Não podemos admitir fazer da educação um mercantilismo. Não podemos fazer da educação uma commodity. A educação precisa ser uma questão de Estado, acima de qualquer ideologia política ou partidária, porque é o alicerce do futuro do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pelo tempo extra que me deu. Obrigado.